Um abraço para você, boa noite, está no ar o PUC TV Esportes e hoje nós vamos trazer muitas informações do futebol goiano. Vila Nova que joga daqui a pouco pela Série B do Campeonato Brasileiro, as novidades do Atlético, os jogos que o Atlético precisa torcer nesse final de semana, o jogo do Goiás contra o Internacional. Tudo isso e muito mais com a sua participação através do WhatsApp e as nossas opiniões com a nossa seleção de comentaristas. Hoje com o Donizete Araújo e o Jean Damas. Tudo bem, Jean? Tudo bem, André? Boa noite, uma noite abençoada para você de casa. Donizete Araújo, daqui a pouco a bola rola no Serra Dourada e penso que o Vila Nova não cai hoje por aquilo que apresentou contra o Paraná. Penso que os equipamentos da UTI ficam ligados por pelo menos mais uma rodada. Tudo bem, Doni Araújo? Tudo bem, André? Como vai? Tranquilo? Muito bem. Boa noite a você, boa noite ao Jean, a nossa convidada especial ali, que está me assistindo hoje, e ao telespectador da PUC Esportes. O Jean está entusiasmado, acho que ele está otimista por outros motivos, né, André? Por isso é que ele está achando contigo. Olha, estarei aqui torcendo para o Vila Nova sobreviver mais uma semana, né? Mas eu confesso que eu estou com o pé atrás. O Vila tem sido assim, uma no cravo, outra na ferradura. E hoje, a última foi no cravo, essa de hoje está com cara de ser na ferradura. Então vamos conferir as últimas informações do Vila Nova com Luciana Vitorino. Vila que joga daqui a pouco no Serra Dourada. A Série C está a menos de 2 horas para o Vila Nova. Para isso não acontecer, basta vencer o Oeste hoje mesmo, no Serra Dourada. Na primeira, deu Vila e Itápolis. Mas naquela época, o time contava com o atacante e artilheiro Jamie, que garantia força no ataque. Mas não é que a última vitória deu confiança para o elenco? Ter nossa alegria de voltar a ganhar em casa, como aconteceu no jogo com o Paraná. Então essa confiança com o grupo voltou. Então a gente tem, como você falou, adiar ao máximo, né, procurar fazer nossa vitória, independente dos outros resultados. É importante a gente vencer em casa. Sem poder contar com Radamés, punido pelo STJD, Vladimir Araújo escolheu Felipe Macena como substituto. Por opção, o técnico ainda faz outra mudança e coloca Gabriel na vaga que foi de João Paulo contra o Paraná. Desta forma, o Vila vai a campo com 2 novidades e com a seguinte formação: Kleber Alves, Wanderson, Gustavo, Gabriel e Cristiano, Leonardo, Felipe Macena, Léo Rodrigues, Nenê Bonilha, Paulinho e Dimba. A situação do Gabriel, né, que cumpriu suspensão, está voltando no lugar do João, né, apesar de ter feito um grande jogo, mas o Gabriel vem uma sequência boa também de jogos, né, então volta. E o Radamés, né, perdemos, foi julgado, pegou uma pena máxima de 4 jogos. Felipe Macena retorna no lugar do Radamés. Contra o Oeste de Itápolis, o Vila Nova é favorito, Doni Araújo? Só se for por jogar no Serra, né? Aí entra aquela questão, mas o Vila no Serra não é todo dia que ele consegue vencer, né? De vez em quando. Eu não acho que o Vila seja favorito, não. Eu vejo o jogo equilibrado. Não considero o Vila favorito, não. O Vila é favorito contra o Oeste, já? Para mim é, André. O Vila Nova assim, é uma das piores equipes dentro do Campeonato Brasileiro. O Oeste também está nesse bolo, no bolo dos rebaixáveis. E no confronto direto do primeiro turno, o Vila Nova foi melhor. O futebol do Vila Nova acabou encaixando com as deficiências da equipe do Oeste. Joga no Serra Dourada, o time do Vila Nova, um time com muita hombridade, muita força de vontade, muita determinação. Eu penso que o time do Vila deve vencer o jogo, para mim é favorito. Se não for nessa rodada, é na próxima. Se não for na próxima, vai ser na outra, o Vila rebaixado. Para que servem esses jogos? Servem para alguma coisa, Dona Araújo? Para o Vila Nova, você Isso. fala? Deveria servir se o Vila Nova tivesse organizado-se para poder saber quem é que vai comandá-lo no ano que vem. Agora você escuta o noticiário do Vila Nova, você vê que existe candidato à situação, candidato à oposição, mas na realidade é que nem eleição marcada não tem. Eu não sei para que tem esse monte de candidato. A eleição depende de se o atual presidente resolver renunciar. Aí eu nem sei que estão anunciando essa história, porque em geral quando o presidente renuncia, o vice assume. Agora, por que no Vila é diferente? Se o cara renunciar tem que ter eleição? Eu não estou entendendo. Então, diante dessa balbúrdia da direção, esses jogos que poderiam ser aproveitados, por exemplo, já que, como você disse, de fato, ou é hoje, ou é amanhã, ou é depois, o Vila vai acabar sendo rebaixado, as circunstâncias são muito difíceis para o Vila, para poder filtrar, para poder ver quem é que quer ficar, quem é que vai ficar, quem é que serve, qual é o projeto para o ano que vem, vamos adotar aqui já, podia usar isso como laboratório.
Mas isso é outra oportunidade que o Vila perde por desorganização, por não saber qual vai ser o seu futuro. Ou seja, tem candidato sem ter eleição, nunca vi isso, e não tem diretoria sem ter, é muito estranho o Vila. Para que servem esses jogos? André, serve para demonstrar toda a incompetência do Vila Nova nos jogos anteriores. É um campeonato brasileiro frágil, de Série B. Esse time, que é um time tecnicamente muito limitado, muito provavelmente, se tivesse com essa base, não estaria sendo rebaixado hoje, porque a distância ali para cima é de 3, 4 jogos, 3, 4 vitórias. Esse time talvez tivesse condições de fazer mais vitórias jogando dentro do Serra Dourada. Mostra, para mais uma vez demonstrar todo o despreparo dessa diretoria, que hoje pagou salários R$1.000 para os jogadores e R$1.000 de ajuda de custo. É melhor que não tivesse pago, né? Parece um desaforo, parece uma chacota com a cara dos atletas, dos jogadores. E serve para manter a esperança de alguns dirigentes que pensam que as coisas ainda vão dar certo e de repente consagrar o seu nome, né? Para mascarar mais uma vez tudo aquilo que o Vila Nova vem fazendo de errado. E o Doni lembrou aí a questão, né? Já apareceu o candidato da situação. Eu fico imaginando, que situação? Dia desses eles foram marcar uma reunião, ninguém foi. Ninguém aparece. A situação sumiu. Você não sabe quem é a situação do Vila. Aí aparece um candidato da situação. Pois é, mas aí... Bolas, o candidato da situação, você é candidato de quem? Pois é, mas aí que de está o contas? negócio. E candidato a quê? Porque se a situação existe, ela não vai sair. Ué. Porque para ter uma eleição, a situação tem que sair. Eu achei esse negócio tudo muito engraçado. Porque a situação é o Rodrigo Nogueira, o presidente, não é? A situação é a diretoria que não aparece. Então, se A ela é a situação, o presidente é o o Joás. mandato dela está em vigor. Então, veja como bem, é que vocês vão sair? Não, André, a situação, o presidente é o Joás Abrantes. O Joás. Então, primeiro ele tem que reassumir e renunciar. Agora, em todo lugar que se preze ou que se saiba, renunciou, tem que assumir o vice. O vice vai renunciar também, então a diretoria vai sair, então a situação vai sair porque se ela tem mais um ano de mandato, aí você vai sair, você vai votar. E depois o seguinte, eu não conheço o candidato, mas eu ouvi as entrevistas aí, eu digo simplesmente o seguinte, com todo respeito, um cara de 26 anos não tem ainda bagagem para ser presidente do clube igual o Vila Nova. Então, o que me parece isso? Vamos colocar mais uma vaquinha de presépio para os caras continuarem. A distância, teleguiando, você fala isso, você fala aquilo, a gente fica de longe. Ou seja, continua a mesma coisa. Não, o Vila Nova está se tornando um estudo filosófico para mim, que eu fico pensando. Eu até hoje não entendi por que essa diretoria quer ficar no cargo, porque se ela não aparece. Ela não aparece para nada. Por que será, Jean? Para que eles querem? Eles não precisam do... Eles não precisam do Vila pagar dinheiro? Isso é vaidade, né? Isso é briga interna entre eles, rixa entre eles. Ali o que menos importa é o Vila Nova. O que importa é a vaidade de um olhar para o outro e falar, tá vendo? Te derrotei mais uma vez. Eu continuo no poder mais uma vez. Aqui você não pega. O Vila pode até acabar, mas você não. Eu continuo dando as cartadas aqui. Só essa vaidade é porque eles não aparecem também. E aí o Leonardo Rios aparece assim e fala, nós temos que escolher um presidente que esteja compromissado com o Vila Nova. Mas nós quem? Se o próprio Leonardo falou que o grupo dele está abandonando. Então, é uma coisa... Não, assim, ele disse para a Luciana que, primeiro, que os caras não querem ficar. Aí ela, você quer dizer que os caras dizem, quando é que você tirou essa ideia? Você é comigo? A Luciana que foi muito educada. Do que você acabou de falar, Leonardo Rios. Você acabou de falar que vocês não querem ficar, pô. Ué. Volta a fita, volta a fita para ele. Roda aí para ele ver. Agora, me lembrou, o Leonardo Rios, com todo respeito, é um homem muito bem sucedido, mas me lembrou a Poliana, né, daqueles romances. O Vila Nova que ele está imaginando não existe não, Leonardo Rios. Esse Vila aí deve ser outro. Agora você me lembrou minha mãe. Minha mãe foi uma das poucas pessoas que lia Poliana, Sidney Sheldon. Agora, uma surpresa, você também lia, né, Doni? Não, mas a Poliana é porque é um nome que é tido como uma moça ingênua. É tipo a Alice era assim, só que a Alice não é mais. Você ficou sabendo que a Alice, na verdade, era outra história, né? Mas tem um romance, eu não sei, eu não lembro qual é o romance, mas a personagem era Poliana, ela era ingênua. Eu lembro da série de livros românticos? Poliana, Sabrina. Lembro. Minha mãe lia. Era bom, bicho. Pra quem é romântico, aquilo tem novidade, hein? Eu sou romântico, sim. Tem novidade no Vila Nova. A informação ainda é extraoficial, mas o Leonardo
está sendo vendido ao empresário Eduardo Uran, aquele que é dono do Tombense, que vai disputar a final da Série D, que dizem que tem alguns negócios com o Rony. O Eduardo Uran, lá do Rio de Janeiro, está adquirindo o Leonardo por R$500 mil. É bom negócio? Não, bom negócio não é, mas na situação do Vila, né, o Vila vai ter que fazer caixa. Às vezes, quando você não tem dinheiro, vão-se os anéis para ficarem os dedos. De fato, o Vila tem que se organizar. Ele fez um golaço, né? Foi contra o Santa Cruz, Santa Cruz, né? Ele tem que se organizar. E é claro que o comprador se aproveita dessa hora. Você vai dizer, pô, mas 500 mil no mundo do futebol de hoje em dia, 500 mil não é dinheiro nenhum. Não é nada, né? Não é nada, né? Os 500 mil hoje daria, de repente, para quitar a folha dos atletas. E o duro do Vila Nova é que a gente tem que falar o seguinte: pega logo, porque senão daqui 2 meses não paga um FGTS e ele sai de graça. Exatamente. Alguém pega, né? Se suspeita, porque é impossível se cometer tantos erros. Aliás, é outra coisa interessante que o Leonardo Rizzo disse, né? Ele disse que o Rony tem que ficar porque o Rony já cometeu todos os erros e um homem não erra 2 vezes. A Luciana poderia ter perguntado para ele, Leonardo, então como é que acontece que o Vila, que é composto por homens, erra tanto assim, repetindo os mesmos erros? Olha, Doni, você precisa pensar que nós estamos evoluindo, Doni. Nós estamos crescendo. E por ele ter errado, ele merece ficar. Coitado, não dá. Eu acho que o Leonardo Rizzo desceu da Europa sem saber o que está acontecendo. Pelo menos teve a hombridade de dar as entrevistas, o que os companheiros dele não fizeram. Foi. Ele pensa de uma maneira. Às vezes errou tentando acertar, mas a gestão dele não fez sucesso. Deles, né? Das grupo, vezes né? que eu vi as entrevistas do Leonardo Rizzo, é tudo assim. Ele é meio sonhador. O problema é que talvez devesse colocar a coisa mais em prática. Se ele fala, se alguém colocar em prática, fica uma maravilha. Vamos mostrar agora a rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Aproveitar e vou perguntar para vocês aqui para quem é que o Atlético tem que torcer, né? A gente tem que lembrar assim que tem jogos que interessam. Vamos lá. Vila Nova e Oeste, esse jogo não interessa pro Dragão, não. O América Mineiro contra o Avaí, para quem é que torce nesse caso aí? América. Torce pro América, né? E não é de pouco. O América vai encostar, hein? Tem que ser de 2-0 pro América. Mas acontece que... André, todos esses negócios aí tem um contraindicativo. Mas agora é o seguinte, são poucas rodadas. É melhor alguém que encosta atrás do que alguém que dispara na frente. Exatamente. Verdade. Exatamente. Então, a América de preferência de 2-0. O Ceará joga contra o Vasco. Vasco. Torcer pro Vasco. Vasco, né? O Eurico agora vai. Agora vai. É porque elimina o Ceará de vez. O Joinville joga contra a Ponte Preta, esse aí a gente não tem nada a ver com isso. Pra Ponte, sou Ponte desde menininho. É isso mas aí. é você, o Atlético não. O Atlético não vai resolver nada. O Atlético não faz diferença, não. O Bragantino joga contra o Santa Cruz. Bragantino desde criancinha, né? Desde criancinha. O Náutico contra Luverdense. Tanto Isso faz. aí não tem nada a ver. Nada a ver. Tem mais? Sampaio Corrêa contra o Boa. Tem que ter o Sampaio. Embora o Sampaio... Aí é mesmo. Aí entra na já briga. Falou. Né? Não, mas você é atrás. Você tá atrás. Tá atrás. E o Atlético ainda vai jogar com ele. Porque assim, teoricamente, o Atlético teria que vencer as 3 próximas partidas. Quem ficar atrás mesmo que próximo não passaria o Atlético. E esse jogo América de Natal e Casa, nós também de Goiás não temos nada a ver com esse jogo, porque esses dois estão disputando rebaixamento. Depende. Tigrão, né? O Tigrão pode né? estar torcendo aí pra alguma coisa aí. Às vezes... A vida do Tigrão tá tão difícil. Se o América de Natal ganhar, se o Icasa ganhar... É melhor o Icasa ganhar. Já tá rebaixado, né? Melhor o Icasa ganhar. É o Icasa ganhar, né? No caso do Até Vila, porque o Icasa pode perder pontos depois no tapetão. Por exemplo, o Vila chegando em 17º, dentro da zona do rebaixamento, o Icasa sendo 16º e o Icasa de repente perdendo ponto, o Vila pode ficar na Série B através do tapetão. Então vamos relembrar aqui a classificação da Série B do Campeonato Brasileiro. Lá na liderança está a Ponte Preta com 67, Joinville 66, Vasco 59, Boa 53, Avaí 53, Atlético 53. Aí vem o Santa 52, Ceará 51, 49 América Mineiro, em 10º Sampaio Corrêa 47. Seguindo a classificação, Luverdense, Náutico, Paraná, ABC, Bragantino 39, Icasa 39, Oeste, América de Natal, Vila Nova 29 pontos
e a Portuguesa com 25 na última colocação. É isso aí. Então essa foi a classificação da Série B do Campeonato Brasileiro. Daqui a pouco tem o recado do Tatico, depois do nosso intervalo, e a gente também vai trazer as informações do Goiás. É isso aí, estamos de volta aqui no PUC TV Esportes. Vamos com os recados aqui da galera, a galera participando. Olha só, pelo nosso WhatsApp, Cristiano e Léo Rodrigues jogariam no Goiás? Aqui é o Felipe de Trindade. É a pergunta. Na lateral direita e na lateral esquerda. Eu jogaria, mas longe do ideal para uma Série A. O problema é que jogaria hoje, né? Mas o Goiás não pode ficar com esse time aí. Certamente ele vai contratar reforços. E esses dois não reforçam. Jogariam hoje, porque hoje não. Porque o Goiás, esses Moisés que trouxe. Isso aí eles jogariam. O Macedo joga na lateral direita, né? É um absurdo. Não tem, eles não têm lateral direito. É improvisado. E o lateral esquerdo também são fracos. Então, o Cristiano jogaria. Mas, nesse time aí, agora, esse time aí não é o ideal do Goiás. No Atlético não, né? Não. No Atlético não. Os dois do Atlético pela direita são melhores. Pela esquerda também. Esquerda até o também. Thiago Felto, que não anda jogando bem, é melhor. Os dois do Atlético, eles entrariam no Goiás, então, pela lógica aí. O Jonas seria reforço pro Atlético, pro Goiás, inclusive em Série A, pelo futebol que jogou nesse brasileiro de Série B. Jogaria. Na verdade, André, das laterais do Goiás hoje, se brincar, é capaz do Goiânia ter quem joga. É isso aí. Quer economizar de verdade? Anote aí as ofertas do Tatico, barato todo dia. Olha só. Energético Titanium 2 litros, só R$ 7,95. Café moído Maratá, o pacote de 500 gramas, só R$ 4,47. Margarina cremosa delícia tradicional com sal 1 kg, só R$ 4,35. Desodorante aerosol Nivea, R$ 8,45. Cerveja Skin no grau, lata de 350 ml, só 98 centavos. Leite condensado Marajoara, 395 gramas, só R$ 1,85. Lava-roupas em pó Ariel Solução Total, caixa de 1 kg, apenas R$ 5,79. O queijo mussarela Poise, peça ou pedaço, o quilo apenas R$ 9,98. Feijão carioca Bom Gosto, pacote de 1 kg, R$ 1,76. Óleo de soja Comigo ou brasileiro PET de 900 ml, apenas R$ 1,89. Vá ao Tatico, barato todo dia, no centro, na T7 e em Aparecida de Goiânia. É isso aí, agora no PUC TV Esportes, daqui a pouco a gente vai falar do Goiás, né? Daqui a pouco a gente vai falar do Goiás, vamos então com as informações do Atlético. O Atlético que volta a jogar somente na próxima terça-feira pelo Campeonato Brasileiro da Série B. As informações do Atlético com o Eric Maravilha. No treinamento realizado nesta sexta-feira aqui no clube, o técnico Wagner Lopes testou as finalizações do Atlético. É que na terça-feira, contra o Bragantino no Serra Dourada, o Atlético terá que vencer de qualquer maneira. Para esse jogo, sem poder contar com meia Jorginho, Diogo Campos passa a ser uma das opções para o meio-campo, já que Luciano Sorriso saiu mais cedo deste treinamento sentindo novamente a virilha. Sendo assim, Júnior Viçosa poderia ocupar uma das vagas no ataque ao lado de Kaique. O Atlético terá que secar muito o Avaí esta noite. Avaí que enfrenta o América Mineiro no estádio Independência em Minas. E uma derrota seria primordial para o Atlético continuar sonhando em voltar à Série A. Olha, quando é um objetivo muito grande mesmo, vale, cara. A gente está com um objetivo grande aí, que é o acesso. Então, com certeza a gente vai dar uma secada nesse time sim. Mas, acima de tudo, a gente tem que fazer a nossa parte, né? Não podemos só cercar e não fazer a nossa parte. Mas a ausência dos jogadores aí vai sentir um pouco, mas temos jogadores de qualidade para suprir essas ausências. Ajuda a imprensa. É isso aí. Então o Atlético tá aí, ó. Apenas esperando o que vai acontecer na rodada e se preparando para o jogo da próxima terça-feira. O Atlético tem que torcer muito enquanto está aguardando aí, de fato, porque
foi um tropeço perder para o Paraná. Não é um tropeço irremediável, muito pelo contrário, até normal, ainda tem espaço para o Atlético se recuperar. Estou vendo muita gente falar em crise. Aliás, o Atlético é engraçado, né? Ganhou, está no céu. Perdeu, virou crise. Não é assim. Nem tanto ao céu, nem tanto à terra. E vai ter que torcer bastante. Ele está fazendo um trabalho bom no contexto geral. Eu ainda continuo acreditando nas possibilidades do Atlético subir. É evidente que tem muito concorrente, a concorrência é forte, mas eu acho que ainda tem condições. Só que nesse momento é acender vela. Acender vela, rezar, fazer o que puder para secar os adversários, pegar os secadores de cabelo das esposas, tudo e botar para secar na televisão lá para ver se a turma perde. Até o Márcio lembrou, né, na entrevista da semana, que até pouco tempo não tinha nem chance, né? Porque a diferença era muito grande, né? Hoje está com o mesmo número de pontos do quarto colocado. Na pior das hipóteses, pode ficar 3 pontos no final da rodada, né? Se não me engano, nas últimas 10 rodadas, o Atlético tem a melhor campanha das últimas 10. Tanto é que estava lá atrás e hoje briga de uma forma real por um acesso. E tem que torcer, e a possibilidade dos outros tropeçarem existe. A rodada, ela é difícil. É impossível você pensar que Ceará, que Boa, que Avaí, todos eles vão vencer seus adversários. Alguns, talvez até todos, podem tropeçar, podem deixar escapar pontos nessa reta final, e o Atlético tem que fazer o dele. É fazer o dele nesse momento, e lá na frente ver o que vai acontecer dentro dos resultados dos seus adversários para comemorar ou não o acesso à Série A. Eu acho que o Atlético não só está tendo a melhor campanha, de fato, mas ele está apresentando o melhor futebol dessas últimas rodadas da Série B. Eu acho que o que se aproxima assim, do Atlético nessas últimas, desses aí que estão com chance de classificação, sim, que está num bom momento assim como o Atlético é o Boa. Pois sim, mas o Atlético o Boa vem de 6 jogos sem perder. Mas o Atlético é melhor do que o Boa. Eu também acho. Entendeu? Agora, é claro, esqueça o jogo contra o Paraná. O time jogou mal, jogou muito mal. O Jorginho jogou mal, o Kaique jogou mal. Olha, a bola não chegou no Kaique. O Arão jogou mal. Foi uma noite infeliz. Agora, o Atlético vem jogando bem. O treinador tem feito um bom trabalho. Os jogadores estão indo bem. Então, eu acho que as possibilidades... como disse o Jean... São 3 ou 4 jogos que o Atlético tem que torcer. Bom, se der tudo certo, pô, maravilha. Claro. É possível que não dê tudo certo, mas pelo menos a metade vai dar certo. Nem é todo mundo. Eu não vejo o Ceará ganhando do Vasco, sinceramente, por exemplo. Não é uma situação tão fácil. O Avaí ganhar do América Independência. Independência também não vejo essa possibilidade. Do páreo, sim, tá? Não precisa fazer crise. Eu não sei, parece que tem um monte de gente torcendo contra o Atlético, inclusive lá dentro, pelo jeito, né? Porque a fofoca sai de lá. Não sei por que o povo quer torcer contra o Dragão. E às vezes desespero, né? Aí ganhou, o Diogo Campos é bom, aí perdeu o Diogo Campos, pelo amor de Deus. Então, não é tanto assim, né? Não precisa ser o extremo, né? O Atlético tem um time competitivo. Sem dúvida, tem um bom elenco. Agora, em Série A isso acontece. O que está acontecendo com o Cruzeiro agora? O Atlético está longe de ser o Cruzeiro. Mas o Cruzeiro já sente o físico, já sente o número de jogos excessivos dentro da temporada, já não tem aquela força física nessa reta final. O Atlético também tem os seus percalços. Isso é muito normal dentro de um campeonato. Agora... aproveitar que jogou antecipadamente a rodada, dar uma descansada, dar uma recondicionada, uma reoxigenada nos atletas, prepara algo diferente taticamente, na jogada de bola parada, saída de bola, para continuar o campeonato. O Atlético continua muito vivo. O futebol está muito equilibrado. Isso é um fato, já tem razão. Então são pequenos detalhes que estão definindo resultados. Então precisa trabalhar. Isso é um cansaço aqui, esse jogo do Cruzeiro que ele citou. É o cansaço do Cruzeiro, é o preciosismo de achar que está muito acima dos outros, não está? O problema é esse, o Cruzeiro é o melhor time hoje? Mas ele não está tão melhor do que os outros, assim como ele pensa. Ele já esteve, né? Não está mais. Nem esteve, ele estava porque ele era mais objetivo, jogava simples. Ele não é tão melhor para ficar jogando de calcanhar, fazendo toda a jogada mais complicada. Fazer a jogada complicada, o recurso do jogador é para ele usar quando é necessário, você não precisa fazer toda hora. Toda hora é o simples. Agora, se você tem um aperto, eu tenho essa habilidade aqui, vou fazer isso aqui. Agora, ficar querendo fazer o mais difícil toda hora é complicado. Agora, está tudo muito equilibrado. Então, o Atlético está tranquilo. Eu não vejo razão nenhuma para essa conversa danada. Adson vai sair, Adson está brabo, não sei quem, não sei o quê. Não tem nada disso. Olha só, você falou que tem gente torcendo contra o Atlético. Olha aqui, ó.
André, boa noite. Estou torcendo para o Atlético ficar na Série B, porque eu quero assistir o jogo do meu Sampaio Correia aqui no Serra Dourada no outro ano. Um abraço para a bancada, o Orlando, do setor Três Marias, que é torcedor do Sampaio Correia. Tem de tudo. Muito cruel aí o Orlando. Né? Muito cruel o Orlando. Um abraço aqui para o Gerson, que sempre acompanha o nosso programa. O Gerson é pai de um jogador do Barcelona, pai do Douglas, lateral, que começou no Goiás, que jogou no São Paulo e que agora está no Barcelona. Um abraço, seu Gerson. Muito obrigado pela audiência e sucesso para o Douglas lá no Barcelona da Espanha, jogando lá junto com o Neymar, junto com o Messi. Acho que vai ser uma fase de muito aprendizado, de muita experiência, né? O Barcelona que é uma casa brasileira, né, André? É verdade. O Barcelona hoje tem o Douglas, tem o Daniel Alves, tem o Adriano, tem o Neymar. É uma e o situação Douglas muito foi boa. tão criticado aqui, se ele tivesse hoje aí nessa lateral, não ia ter problema. É o que eu estava pensando aqui. O Goiás tem um negócio engraçado, e não sei se é só o Goiás, mas nós da imprensa, às vezes também partimos desses exageros. Tem alguns jogadores aqui que a gente vive dizendo que não servem. Esse não serve. Aí o cara vai jogar no Barcelona, ele não serve. Como é que não serve? É assim que o Clayton Salles, sem querer comparar ninguém com ninguém, está emprestado para não sei quem, porque ele não serve para jogar no Goiás. O Moisés serve, né? Mas o grande problema aqui é o imediatismo. Eu acho que por não termos um título nacional, enquanto futebol goiano, não termos um título de expressão, nós queremos, parece que isso se aconteça rápido. Então nós somos imediatistas. Então o jogador joga 2, 3 ruins. Ah, não, jogou 2 ruins, mas que lá foi o ápice dele, foi um engano, foi um aborto da natureza. Agora esse é o verdadeiro futebol dele. E não é assim. Nós sabemos que para o Goiás chegar a disputar um título grandioso mesmo, ele precisa ter um planejamento de 2, 3 anos. Com jogadores da base, com jogadores que vão ganhando experiência, vão ganhando know-how. E lá na frente, para que eles possam estar maduros, para você trazer um algo mais e disputar de fato de igual para igual. Esse imediatismo, ao mesmo tempo que coloca alguns atletas lá em cima, num pedestal muito elevado, ao mesmo tempo derruba muito rápido. Mas eu acho que imediatismo tem no futebol para todo lado. O que eu sinto, às vezes, aqui em Goiás, é aquela velha e ruim para nós, aquele velho pensamento de que Goiás é uma terra de muro baixo. Qualquer cara que vem de fora deita e rola. O pessoal daqui dá mais valor ao que vem de fora do que é daqui. Santo de casa não faz milagre. Eu acho que um pouco disso. Você tem razão, mas imediatismo tem no futebol para todo lado. O cara fizer uma partida mais ou menos do Flamengo. Outro dia tinha um tal de um maranhense que chegou lá veio jogar aqui no Flamengo, lá, como é que é? Sebinha, sei lá, que veio jogar aqui outro dia na Série B. Não muito tempo atrás, fez 2 ou 3 partidas. Rafinha. No Flamengo era o novo Pelé, era o novo Zico. O imediatismo faz parte do futebol. Infelizmente, você tem razão, atrapalha muito. Mas eu ainda acho que aqui nós temos essa mania de que o que é daqui não presta. O que é bom é o que vem de fora. O que é de fora é luxo, o que é de casa é lixo. Exatamente. Esse é um erro que a gente comete. Goiás é um dos estados mais poderosos, mais ricos e mais competentes do Brasil. E só nós, goianos, é que desvalorizamos o nosso trabalho. Como será o planejamento do Vila Nova em 2015? Para vocês, qual deve ser o planejamento ideal? O recado aqui vem do 62, final 3356. A primeira coisa é definir a questão política, né? Definir quem que vai continuar tocando o Vila Nova, quem que vai trabalhar, quem que vai estar à frente de uma forma séria. E um trabalho valorizando os pratas da casa, sem dúvida alguma. Um treinador para ficar aí pelo menos um ano. O planejamento tem que ser pequeno. Vila Nova não pode pensar grande nesse momento, precisa pensar em se organizar primeiro. Difícil, porque a pressão em cima do Vila é muito grande, da torcida e da imprensa. O Vila tem a imprensa toda pressionando ele, e alguns até pior, porque são torcedores do Vila dentro da imprensa, e ficam ainda parados no tempo exigindo de peito aberto o Goiás. O Goiás tem 40 anos que está ganhando dinheiro, ficando rico e se organizando, e o Vila derrapando. Então é preciso dar tempo ao Vila para o Vila se organizar. Agora é fundamental o que disse o Jean. Primeiro planejamento que o Vila tem que ter é: quem é você, Vila Nova? Quem é que te dirige? Esquece o negócio do time. O time não preocupa não, que a sua categoria de base você tem jogador suficiente para segurar a sua barra. Agora preocupa em quem te organiza. Aí o primeiro planejamento é esse: vamos planejar ser gente grande? Vamos planejar organizar? Aí o resto é simples.
Severino, torcedor do Atlético Mineiro, quer saber quem vai ganhar a Copa do Brasil. Vocês respondem. Não, está aberto ainda, sem dúvida alguma. Agora, o resultado do Atlético Mineiro, como o Atlético está superior fisicamente ao Cruzeiro, o Atlético se tornou favorito para conquistar. Eu acho que depende muito dos próximos jogos do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro tem 2 oportunidades de ser campeão brasileiro por antecipação, mas não depende só dele. Parece que o São Paulo não pode ganhar. Eu não sou matemático, o Cleison é que é bom nessas projeções, mas me parece que o Cruzeiro, que vai ter 2 jogos fora, se ganhar e chegar ao título, aí eu acho que o Cruzeiro joga um pouco mais aliviado contra o Atlético e pode reverter. Mas eu concordo com o Jean, eu acho que está em aberto. A vantagem do Atlético Mineiro é boa, mas não define muito a situação ainda não. O Geraldo Vinícius disse que estava no treino do Goiás e ouviu umas pessoas comentando que o goleiro do Oeste está sendo contratado pelo Goiás. Vocês estão sabendo de alguma coisa? Não. Gilmar de Trindade. Olá, pessoal, boa noite. Vamos falar a verdade. O Atlético não tem time para jogar a Série A. Não tem estrutura e nem torcida. Convenhamos. Série A tem que ter dinheiro. Disse aqui o Gilmar. Gilmar, o problema é que o dinheiro que tem na Série A hoje é o dinheiro da Globo. E o Atlético entrando na Série A, ele vai receber o dinheiro igual os outros. O Figueirense está jogando, a Chapecoense está jogando, outros times... Não tem ninguém aí. O Flamengo, o dinheiro do Flamengo é da Globo, o dinheiro do Corinthians é da Globo. Aliás, esse é um erro, Gilmar, telespectadores e colegas, que os clubes brasileiros têm cometido e que isso não é cometido nem pelos times da Europa e nem pelos times dos Estados Unidos. Depender de televisão. Televisão lá é apenas uma parte do faturamento. Aqui, os dirigentes, por comodismo ou por incompetência... Que a televisão tudo. Se entregaram na mão da televisão. E é por isso que o Goiás joga para 1.000 pessoas, é por isso que o Vila joga para 200 pessoas, porque a televisão, o negócio dela é você ficar em casa assistindo. Agora, sendo muito pessimista, André, é melhor subir e cair do que continuar. Deixa eu mandar um beijão aqui pro Wesley e pra Esther que estão nos assistindo, meus filhos, minha esposa também assistindo ao vivo aqui hoje. Um beijão para todos eles. É isso aí. Daqui a pouco a gente volta. Humberto Castro chegou agora com o material do Goiás, último treinamento coletivo para o jogo contra o Internacional. E as informações do Verde depois do intervalo. É isso aí, estamos de volta aqui no PUC TV Esportes. Olha só, tem uma mensagem aqui do Diogo Baracho, disse que sempre acompanha o nosso programa, e ele me passa a informação que o Fabinho, meia ex-atlético goianiense, Santos, Aparecidense, está acertando com o Goianésia para o Campeonato Goiano. E o meu amigo Fernando Brito torce para o Goiás, de se ganhar na Mega Sena e vai ajudar o Vila, para ver se o Goiás toma jeito e investe um pouco mais. Tá certo. Não, mas ele não deixa de ter razão, faz sentido. Um adversário... O nosso telespectador que falou sobre o Atlético é um fato clássico. A definição de clássico você pode definir com várias maneiras, mas uma delas principal é a rivalidade e o número de público. E nesse sentido, desde os anos 70, o jogo principal que tem aqui em Goiás é Goiás e Vila, que tem as maiores torcidas. O Vila, a maior torcida antes disso era do torcida. Nem quando ganhava tudo, a torcida era muito pequena. O Atlético era o time do povo. Em 1970, a revista Placar fez um concurso nacional de o clube mais querido. Foi quando o Flamengo ganhou, que virou o maior torcida. E o Atlético foi eleito o mais querido do estado de Goiás. Tinha o Nacional, que foi o que o Flamengo ganhou, e o estadual. As grandes torcidas eram de Atlético e Vila Nova. A do Vila ia crescendo, exatamente. Aí a do Vila ultrapassou o Atlético e o Goiás começou a crescer. A torcida nos anos 70 com a entrada do Goiás no Campeonato Nacional. Foi a grande jogada que mudou a vida do Goiás. Foi a grande percepção que o diretor do Goiás teve. E é óbvio que se tiver esse rival, ainda que a distância econômica, que eu disse aqui antes, entre os dois seja, mas se o Vila tiver em condição de ganhar do Goiás, obriga o povo do Goiás a se mexer. Ele não está errado, não. Boa noite, André. O Boa não vai ganhar do Avaí e nem do Ceará. O Boa não vai ganhar, o Avaí também e nem o Ceará. E o Dragão vai voltar para a 5ª posição. O Adson, que mandou o recado, muito obrigado pela sua participação. E vamos falar agora do Goiás. Humberto Castro traz as informações do treinamento que terminou agora há pouco lá no CT.
Uma baixa de última hora. O lateral direito Moisés torceu o tornozelo e está vetado pelo departamento médico. A opção de Ricardo Drubski para substituir o jogador é Thiago Real, mais uma vez improvisado. No ataque, apenas Eric. Bruno Mineiro e Samuel vão ficar na reserva. Um time com alterações, mas confiante em um bom resultado. A delegação embarca na manhã deste sábado para Porto Alegre, onde domingo enfrenta o Internacional no estádio Beira-Rio. Na sequência vai a Belém. Quarta-feira tem o Corinthians, 2 adversários que lutam por vagas na Libertadores. Goiás quer pontuar nesses jogos, já que também está de olho em uma vaga na Copa Sul-Americana. O que eu tenho passado para os jogadores é o seguinte, que a gente pelo menos mantenha o percentual de aproveitamento nosso, que são 44%, 45%. Esse percentual eu tenho certeza absoluta que nos dá condições de ir para a Sul-Americana. Então isso, para quem é um bom matemático, vai ver que de 15 e 4 dá 6 pontos. Então a gente está trabalhando entre 6 e 8 pontos fazer. É uma tarefa das mais difíceis, mas factível, a gente pode conseguir. Então a gente quer conseguir a Sul-Americana. E é lógico que quando se trata de esporte coletivo, a gente não consegue atingir a cabeça de todos o tempo todo. Então os jogadores às vezes soltam uma palavra, soltam uma coisa, mas tenho certeza que todos nesse grupo, inclusive o Ramon, estão pensando em fazer um pouco mais de 2 pontos para a gente conquistar uma vaga na Sul-Americana, que a gente gostou de disputar um joguinho internacional, e ano que vem a gente quer participar um pouquinho também disso. Acredito que na quarta-feira, Drubski, você colocou 2 TVs na sala, como bom mineiro, para ver em uma a final da Copa do Brasil e a outra para ver o Inter, adversário de domingo. O Inter está oscilando nesse campeonato, principalmente nos primeiros minutos ali. O Goiás tem que ter que tipo de comportamento para tentar ter um bom resultado lá em Porto Alegre? Sem querer fazer média, para te provar que eu vou te provar que eu assisti o jogo do Inter todo, no Inter e São Paulo, mesmo porque tem aquela bolinha que toda hora pisca, né? Então se sai gol a gente fica sabendo. Assisti o jogo do Inter e do São Paulo todo. O Inter não vai jogar como jogou contra o São Paulo, 3 zagueiros, o lateral esquerdo está expulso, o lateral direito pode ser outro, né? Os 2 volantes vão mudar, né? O D'Alessandro volta, então assim, possibilidade do He-Man voltar, então assim, possibilidade do Alex está fora, então assim, vai ser um time diferente. O próprio Abel falou que não pense que nós vamos entrar dessa forma, ele entrou de uma maneira a não perder para o São Paulo. Então assim, o Inter que vai jogar, a gente conhece todos os jogadores, mas vai ser bem diferente do que jogou. Então tá aí, né? O Ricardo Drubski, ele não assistiu o jogo de Minas, né? Ele é lá de Minas, ele é acostumado com o mas Cruzeiro, ele tá certo, ele tem que trabalhar. Ele assistiu o jogo que interessa mais ao emprego dele, Como né? diria Muricy Ramalho, isso aqui é trabalho, meu filho. Isso que é trabalho, né? Exatamente. É isso mesmo, tá certo. E boa tirada do Humberto hoje na coletiva, legal. O Humberto é um cara engraçado, né? De vez em quando ele tem umas coisas. Eu falei para ele aqui hoje, vai ficar inventando palavra aí, mas enfim. Ministro já inventou, ué? Não, tem, é neologismo, né? Então, aí o Goiás, infelizmente, teve esse problema aí do Moisés, machucou, né? E não vai poder atuar. Moisés não vai abrir o Mar Vermelho dessa vez. Esse Moisés aí não ia abrir o Mar Vermelho nenhum, né? É o do Inter, a defesa do Inter Inter ali. Eu tô falando. Tá aprendendo com o Humberto Castro, hein? Esse Moisés aí não abre Mar Vermelho, não, né? Muito menos esse Mar Vermelho aí. Não, com todo respeito ao Moisés, tá lá fazendo o serviço dele, não tem... Eu critico o jogador, mas assim, só a capacidade ou não dele de jogar bola. A pessoa não, ele é um jogador que expõe o trabalho dele, o Goiás o contratou porque quis. Né? Ele tá lá oferecendo o trabalho ao Goiás e o Goiás está pagando pelo trabalho dele. Então agora, ele não é um jogador do nível técnico para isso. Então, não é um desfalque. Talvez a pessoa pode até dizer, mas é melhor ele do que improvisar. Eu sou dessa opinião. Eu acho que é melhor você ter alguém, mesmo que seja um pouquinho pior, mas da posição, do que você ficar improvisando, a não ser que você tenha alguém que se improvise bem, né?
E no caso específico do Goiás, Aí o até Pacal não tem. pegou no momento lá da contusão. Do Moisés, né? Pois é. Vai o Thiago Real, né? Thiago Real. Em determinado momento, o Ricardo disse que estava voando no lateral direita, tinha encontrado um jogador que No jogo seguinte já não já tirou, já não jogou mais. Agora, é alguém que Macedo é deslocado da lateral direita para jogar no miolo de zaga. O Thiago Mendes está bem no meio de campo, não vai para a lateral direita, então é a opção que Quais são sobra. as chances do Goiás nesse jogo? Ele teria que fazer aí, ele tem que fazer uma cobertura boa, porque ele está com a zaga reserva e com o lateral improvisado, que Vai o Thiago com os três Real não volantes, sabe né? nadar. Não sabe nadar, desculpa. Não sabe marcar. Ele marca mal, ele atuou até razoavelmente, mas os caras fazem, porque ele marca atravessado ali, ele não tem o cacuete do lateral, fica a posição, mas o Jean está certo, ele já jogou. As possibilidades do Goiás, Jean, eu acho que é o seguinte, eu acho que tem, o Inter é um time que não dá muito para confiar no Inter, o Inter é muito inconstante, você nunca sabe o que ele vai fazer. E apesar dos desfalques do Goiás, se o Goiás conseguir encaixar a tal da marcação, como ele tem feito bem, ele pode conseguir alguma coisa com contra-ataques do Eric. Não é impossível, não. Acho que o Goiás está jogando, vai jogar um pouco mais leve, apesar dessa conversa de marcar ponto para a Sul-Americana, mas a responsabilidade, o peso não tem mais. Isso ajuda. Vamos conferir como está a escalação do Internacional antes da resposta do Jean sobre a chance do Goiás no jogo. O Inter do técnico Abel Braga vai de Alisson, Wellington Silva, Alan Costa, Hernando, ex-Goiás, e Alan Ruskel. Williams, Berlotto, Alex D'Alessandro, Jorge Henrique. O Nilmar no ataque. E aí, Jean? É um time enfraquecido dentro daquilo que o Inter tem de melhor. Dentro dos seus principais atletas, sem Alex, sem o D'Alessandro que está machucado, sem o chileno que está na seleção do Chile, esqueci o nome dele agora, me fugiu a memória, Arangues. Sem o Arangues. Então é um time, como disse o Doni, que não está com essa força toda e vem oscilando bastante dentro do campeonato. Boas partidas e partidas muito ruins dentro do Campeonato Brasileiro. Mesmo assim, uma equipe tecnicamente superior ao Goiás, mas tem chance. Me lembro muito do Washington Luiz, que dizia, né, que futebol é o esporte que o pequeno bate no grande. Né? Embora, tecnicamente falando, o Goiás seja inferior, eu acho que é um jogo bastante equilibrado. Você conhece a Goiás Cola? Eu gravei essa demonstração aí para vocês. Quer construir com facilidade e economia? Eu vou te mostrar como. Olha só essa novidade. Eu vou pegar o tubo de Goiás Cola, colocar em cima desse tijolo. Vou fazer um filete, olha aqui, um filete com a Goiás Cola. Depois eu vou fazer outro filete. Olha só como é fácil, muito simples de aplicar. Olha só, o segundo filete em cima desse tijolo. Pronto. Agora eu pego o segundo tijolo e coloco aqui em cima e aperto um pouquinho. Enquanto isso eu vou te explicar. Com a Goiás Cola você vai economizar tempo e dinheiro. Goiás Cola possui alto grau de resistência, aderência e flexibilidade. Goiás Cola é impermeável, possui secagem rápida e não faz sujeira na sua obra. Não precisa de água, de areia, de cal, de betoneira. É muito simples. E olha só como ficou. Goiás Cola tem a melhor produtividade e por isso acelera a sua obra. Goiás Cola 41 41 84 74. Vocês viram ali, né? A secagem é instantânea, a colagem é instantânea. 15 segundos já colou os dois tijolos. Pessoal aqui no estúdio, na hora que eu levantei, eles ficaram com medo, né? De quebrar o tijolo cair e quebrar a mesinha de vidro. Falei, não, vocês fiquem tranquilos, não vai cair não. Um produto de altíssima tecnologia e qualidade. E está fazendo um sucesso muito grande, né, Jean? Está. O pessoal está muito satisfeito com o retorno. É você que de repente tem um depósito de material de construção, quer revender, esse telefone é da indústria. Né? Pode ligar vai direto. Lá, compra o tubinho e faz o teste lá com 2 tijolos na frente lá. Se não der certo, não precisa levar, não. Não precisa levar, não. Tá certo. Daqui a pouco a gente volta. Depois do intervalo, nós voltaremos com os jogos
da Série A do Campeonato Brasileiro, os palpites e também uma informação de última hora. Tem time querendo desistir do Campeonato Goiano. É isso aí, estamos de volta. Olha só o recado aqui no WhatsApp do Neugmar Antônio Faleiro, dizendo que tem gente torcendo contra o Atlético. Ele disse que é a torcida do Goiás. 90% torce porque quer ser o único para estar na Série A do Campeonato Brasileiro. Acho que é até natural os rivais torcerem contra, né? Mas tem gente que torce a favor, né? Tem uma minoria, mas imagina, que eu acho que quanto mais o futebol goiano estiver nas principais divisões, é melhor para todo mundo. Eu sei, mas eu não quis dizer bem torcida. Torcida eu sei que a torcida do Goiás, a torcida do Vila e até a minúscula torcida do Goiânia torce contra. A maioria torce contra o outro subir. Eu estou falando de gente que não devia torcer, né? Porque, fogo amigo, né, Dani? É gente, imprensa torcendo contra, que na verdade devia estar torcendo a favor, porque é muito melhor para nós. Meu amigo, o dia que se conseguisse aqui no estado de Goiás fazer como está acontecendo em Santa Catarina, imagina aí, ressuscita o Goiânia, fica Goiás, Atlético, Vila, Goiânia, Anapolina, o Anápolis também, se crescer, todo mundo da Série A, olha que maravilha, não ia ser bom demais? Um abraço aqui para o Juscelio Carvalho, pergunta, quem entra como favorito no Goianão 2015? Goiás, né? Goiás é Atlético. Vamos com os jogos da Série A do Campeonato Brasileiro nesse final de semana, com os respectivos palpites do Jean Damas e do Doni Araújo. Olha só, o Criciúma joga contra o Grêmio. Grêmio. O Fluminense joga contra o Botafogo. Fluminense. O Fluminense é favorito, mas o Fogão vai ganhar. O Inter joga contra o Goiás. Na verdade, esse jogo aí é no domingo. Inter. O Inter é favorito, mas eu tô levando fé no Goiás. O Flamengo joga contra o Coritiba. Flamengo. Favorito é o Flamengo. O Atlético, o Santos contra o Cruzeiro. Empate. Cruzeiro. O Atlético Paranaense contra o Sport. Atlético. Eu acho que dá um empate aí. O Bahia contra o Corinthians. Corinthians. O São Paulo contra o Palmeiras. São Paulo tem que ganhar, né? São Paulo. Atlético Mineiro e Figueirense. Rapaz, acho que o Atlético Mineiro vai de reserva, né? Empatezinho nesse jogo. E Chapecoense joga contra o Vitória. Chapecoense. Um abraço para o Varley, torcedor do Vila Nova, está sempre acompanhando o nosso programa. E a última notícia no futebol goiano é que o craque está ameaçando não disputar o Campeonato Goiano. Você acredita, Doni? Não, o ano passado foi a mesma coisa. Você esse acredita, ano, aliás, né? Pela enésima vez, não. Domingo, 8h30 da noite, a gente volta aqui na PUC TV com todas as informações do nosso futebol no final de semana. Um abraço, gente.